Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos hoje então aqui iniciando uma aula. Eu não vou estar presente aqui agora com vocês. Eu estou acompanhando a minha esposa. Ela está passando por uma intervenção cirúrgica e por conta disso eu estou aqui agora então gravando uma aula para ajudar vocês no trabalho de produtividade 2 de vocês, ok? Vocês estarão fazendo aí um trabalho sobre danças modernas. E agora, poxa, mas o que vem a ser essa dança moderna? Primeiro, vamos lá. Vamos tentar, então, aqui explicar como vai ser o trabalho de vocês. Vocês vão estar escolhendo um tipo de dança e vocês vão colocar depois ali, ó. Presta atenção aqui, ó. Quando essa dança surgiu, qual foi a época, né? Se você colocou ali, tipo, alguns bailarinos, algumas pessoas que marcaram essa fase, tá bom? Se tem alguma curiosidade, você pode colocar algumas músicas que eram dançadas na época. Então, tudo isso daí vai fazer parte da sua pesquisa. O que eu quero que você entenda agora? Você vai falar assim, poxa, Pro, o que é o moderno? O moderno é o atual? Não. O atual é chamado de contemporâneo, tá bom? O moderno, ele vai até os meados do ano 50. Então, ali até o ano 59 ainda é 50, década de 50. Então, o que acontece? A tua pesquisa ela vai se basear nas danças que tinham até próximo dos anos 60. Então, tudo que tinha até próximo dos anos 60 ainda é colocado como dança moderna. Se bem que, na realidade, a dança moderna ela acaba surgindo ela surge primeiro lá na Europa e também nos Estados Unidos. Depois ela acaba sendo ali espalhada para o outro canto do mundo. Eu vou colocar um videozinho para vocês aqui. Só uma moça, né, uma técnica de dança, uma bailarina, ela começa a colocar, ela até explica um pouquinho sobre esse negócio do moderno e tal, se é um estilo, se é um tipo. Ela fala um pouquinho para vocês e depois tem 5 minutinhos só essa parte e depois eu gostaria de estar comentando um pouquinho mais com vocês a respeito aí desse estilo de dança, ok? Vamos lá compartilhar a tela com vocês. Dança moderna é uma técnica? Talvez você já tenha passado por alguma escola de dança, entrado em alguma academia, alguma coisa assim, e tem lá dança moderna sendo ofertado. Será que aquilo é uma técnica? Bom, a resposta inicial seria não. Dança moderna não é uma técnica. Dança moderna é uma caixa que a gente criou para encaixar uma série de técnicas e uma série de práticas de dança que surgiram mais ou menos na época que a gente chama de modernidade, que seria lá de 1900 até 1950, mais ou menos. Dentro dessa época surge uma série de movimentos e uma série de pessoas pensando novas técnicas, inclusive criticando a prática da própria dança clássica, que era o que dominava no meio da Europa e dos Estados Unidos na época. É claro que aqui no Brasil a gente vai ter gente pensando dança moderna mais tarde, inclusive posteriormente à década de 50. Mas é entre 1900 e 1950 que a dança moderna surge no meio dos Estados Unidos e no meio da Europa. Então, quando a gente fala em dança moderna, a gente não está falando de uma técnica específica. A gente está falando de uma série de pensamentos e de várias possibilidades técnicas. Algumas pessoas já dizem, eu dou aula de dança moderna e a minha técnica, eu trabalho com técnica Graham, ou eu trabalho com a técnica Cunningham. Então, existem pessoas que trabalham com uma técnica específica que surgiu com um moderno específico. Agora, tem pessoas que trabalham dessa forma mais abrangente, que seria a dança moderna. E aí, o que a gente teria, então, de características em comum nessa dança moderna? Uma delas, por exemplo, é o uso do centro do corpo como motor ou como acionador do movimento. E esse centro do corpo mais móvel, se a gente estiver aí comparando com uma dança clássica. Então, uma das possibilidades de pensar essa aula de dança moderna é uma aula que trabalha mais toda a complexidade desse centro do corpo.
Outra possibilidade também é uma aula que trabalha um pouco mais as questões dos níveis mais médio e baixo de movimento. Então é uma aula onde a gente já senta, a gente faz algumas passagens pelo chão. Então a gente tem esse corpo que não é mais um corpo só no nível alto ou um corpo mais em pé, como é normalmente ensinado uma técnica de dança clássica, por exemplo. Outra possibilidade também de pensar uma aula de dança moderna é que as danças modernas elas são mais voltadas para as inquietações do próprio ser humano. Então, aulas que mexem mais com a questão da emoção e de entender essas relações internas, né? As relações do que eu sinto, das minhas emoções e como é que essas emoções se tornam movimento, como é que elas se organizam em relação ao meu movimento. Isso porque a dança moderna, né, todo esse surgimento da dança moderna também se dá junto com o surgimento da psicologia, né, e com esse movimento então de olhar para o ser humano mais como um indivíduo, né, e como esse sujeito cheio de emoções. Então essa seria mais uma possibilidade de pensar uma aula de dança moderna. É também nas danças modernas que surge uma série de ações corporais que trabalham oposições, coisas opostas. Então os modernos vão encontrar muitas oposições no corpo, né? Essa noção da dicotomia moderna. Então a gente vai ter, por exemplo, a ideia de contração e expansão, ou de contração e relaxamento. A gente tem a queda e a recuperação, né? Esses termos de opostos, eles surgem muito no meio da dança moderna. Então é possível que um professor dê uma aula de dança moderna e que ele trabalhe então com essas bases de conhecimento da própria dança moderna, ou trabalho de espirais no corpo, por exemplo, mas que ele não use um moderno específico de referência. Mas é legal a gente entender que dança moderna não é uma técnica específica. Vocês viram, galerinha, aqui a dança moderna, ela surge então lá na Europa, né, lá nos Estados Unidos, por volta da década de 50. Aí depois ela vai sendo espalhada. Você viu que ela coloca que ela demora bastante para chegar em muitos outros lugares, como até no Brasil, tá? Então por isso que às vezes a gente coloca aqui que ela surge depois da década de 60 aqui, né? Mas quando ela coloca da década de 50, porque até 58, 59 continua sendo década de 50, tá bom? Então é dessa década de 50 que ela surge ainda, começa a surgir. Algumas dançarinas, algumas bailarinas, né, de balé clássico, elas acabam ali inovando. Inovando o quê? Você sabe que o balé clássico, o pessoal usa sapatilha, né? E aquelas de pontas, que é tipo um gesso, e realmente machucava muito o pé. E nessas danças mais modernas, algumas bailarinas daí, elas largam a sapatilha para poder fazer apresentações sem o uso das mesmas. Então elas querem se livrar, por isso que eu falo de colocar mais as emoções para fora. Então você vê que esse estilo de dança, ele começa já então a incorporar ali algumas emoções para fora, porque elas queriam se libertar de algumas coisas que parecia que estavam aprisionando elas ali naquela forma clássica de se dançar. Então, é onde você vê, onde nós conseguimos enxergar o clássico para um pouco mais do moderno, aonde você vê aquelas danças que nós vemos nos filmes, que o pessoal usa todo mundo juntinho ali, né? O pessoal da corte, e tem aquela coreografia, todo mundo tem que fazer bonitinho, acompanhar e tal. Isso você não podia fazer nada de diferente porque tinha que acompanhar sempre o povo fazendo aquilo. Então você ficava restrito em fazer apenas aquilo. Eu vou entrar na dança. Então você tinha que arrumar, era um casal, vocês entravam e tinha que acompanhar sempre todo mundo fazendo a mesma coisa. Então era como se fosse, elas falam que era como se fosse um aprisionamento, uma prisão ali. E na moderna, elas já começam a se libertar disso, querendo realmente aí fazer algo diferente. Aí vocês colocam aqui, professor, quais os estilos de dança moderna que nós temos hoje? Então vamos lá, galerinha. Vou colocar para vocês aqui alguns estilos de danças modernas. Lógico, às vezes não é da década de 50, como eu falei para vocês ali, que ela entra mais no jazz, tá? Entra mais no balé clássico, sai do balé clássico para entrar no balé moderno, tá? Que é aquele Georges Novaes que nós colocamos,
que é o cara que fez a transformação do balé clássico para o balé moderno, tá? Que é mais ou menos aí o que se vê hoje em muitos lugares, quando fala assim, balé moderno, né? Estilo de balé moderno. Então você vai ver aí que é mais ou menos o estilo do balé dessa pessoa que fez essa transformação. Mas nós temos aqui, deixa eu ver onde eu coloquei aqui agora. Eu coloquei aqui uma listagem aqui para a galera. Aí você fala assim, mas isso não surgiu depois da década de 50, depois da década de 60 tal? Sim, galera. E alguns, eles fazem parte até do contemporâneo. Mas lembra que eu falei para vocês? Lembra que essa moça até colocou agora também? Que ela surgiu da década de 50 para 60. A parte moderna. Só que ela surgiu em alguns lugares. Se você fizer ali uma pesquisa certinha, você vai ver que algumas bailarinas, né, que eram super famosas e conhecidas, elas acabam fazendo essa aparição do balé, das danças modernas, nos países que elas moravam. Geralmente é o quê? Lá na Europa e também nos Estados Unidos. Isso começou a ser difundido depois para o mundo depois da década de 60. Então já começa a entrar da década de 60 para a década de 70. Aí, já nos deu, eu já abri o leque um pouco mais para vocês aqui, ó. Segundo um site aqui agora que eu vi aqui sobre danças, tá? E é um site até conceituado de dança. Eu não vou passar para vocês porque vocês vão ficar depois pesquisando só no site, né? Nesse aqui. E eu dou a pesquisa para vocês de mão, né? Aí não vira, né, galera? Só que ela vem falando aqui para mim que o estilo mais contemporâneo, na realidade, ele marca a sua presença próximo dos anos 80, tá? Quando, tipo, mudou realmente. O que é? Mudou. Agora é contemporâneo. Então, tudo que surgiu até a década de 60 para 70, próximo dos anos 80 ainda ali, é considerado ainda moderno. Ok? Moderno. Então, já sabe. Hip hop, então, vamos ver aqui, ó. Hip hop. Deixa eu abrir aqui agora, aqui, porque a bailarina tá falando, né? Então a gente tem que acabar a expressão da dança. Ela fala do hip hop aqui. Deixa eu ver onde que ela colocou aqui agora. Nos Estados Unidos, porém... Tá. Aí ela coloca aqui que o hip hop, eu acabei de falar, tá vendo? Ela acaba definindo para mim de novo aqui, ó. O hip hop, ela está entre a passagem do moderno para o contemporâneo, tá? Pode usar então, tá bom? Mas marca uma passagem do moderno para o contemporâneo. Por isso que ela colocou aqui que algumas pessoas usam ou fazem menção do hip hop como sendo moderno e algumas fazem menção do hip hop como contemporâneo. Mas ela marca então ali a passagem de um para o outro, de uma era para outra. Então já fica bacana, então aí marcada para vocês aí. Vou estar dando até uma dica para vocês aqui, caso vocês queiram uma coisa diferente. Desde a década de 70 surgia um cantor e dançarino que vocês já viram aqui até performance dele, vocês mesmo, ele já tendo falecido, vocês o conhecem, sabem muito bem quem é, Michael Jackson. Desde a década de 70, né, até antes, acho que da década de 60, deixa eu até ver aqui de que época que é. Exatamente, galera. Então aqui, ó.
Desde a década de 64, Michael Jackson já atua como um profissional, cantando e dançando. Então, desde a década de 60, então ele já é o que, galera? Da época moderna. Então, dá para vocês poderem estar pegando, então, ali, até os estilos de dança que ele fazia na época ali, naquela época dele, para poder estar colocando alguma coisa também relacionada. Como é que vai ser feito? A galera perguntou aqui, antes de eu colocar os estilos aqui, ó. Professor, como é que pode ser feito? Turma, você pode usar o PowerPoint, você pode usar o Word, você pode usar qualquer tipo de editor de texto, você pode usar aplicativo no teu celular ali, como até o PixArts, para poder montar ali imagens com as letras, com alguns dizeres. Você pode usar também até mesmo o lugarzinho ali, que é para você colocar o chatzinho ali, os comentários da nossa postagem da atividade. Posso colocar ali no pod, porque na realidade ali também te dá a possibilidade de você estar colocando imagens. Eu não sabia disso. Na última vez aqui, os alunos postaram algumas atividades, algumas de outra classe, e eu vi que tem a possibilidade, tem ali a função de você colocar ali imagens também. Então é bacana, você pode usar isso como uma ferramenta para você também. Só vou falar para vocês, galera, não vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V, ok? Por quê? Até que um aluno perguntou, mas você vai saber? Falei, então, galerinha, não é que eu vou saber ou não, né? Eu sei que muitas de vocês vão fazer o Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V. Mas pelo menos ali pesquisem, leiam para ver se aquele conteúdo é o certo, se está falando de acordo com aquilo que vocês estão procurando, tá? Aí realmente, tentem ali então grifar ali o que vocês estão precisando, copiem, mudem alguma coisa, tá? Então, não tentem fazer o trabalho copiando e colando. Aí eu até citei o exemplo aqui, eu falei, Paulo, já imaginou se vocês estão ali copiando e colando sem ver o que é? E eu já vi gente apresentando o trabalho, isso eu já corrigi, mostrei para o aluno uma vez. Ele copiou um trabalho inteiro. E o trabalho inteiro, no meio do trabalho, tinha citações, algumas citações em que a pessoa fazia comentando, ela comentando o trabalho, mas ela apresentava o nome dela. Ela colocava assim, eu, fulano de tal, que estou fazendo esse trabalho, penso que essa atividade poderia ser feita assim. Aí eu falei assim, e aí, cara, você copiou e colou aqui, ó. Entendeu? E o trabalho nem teu é. Então, só fiquem atentos. Eu falei outra coisa. Já imaginou se você ficar em recuperação e eu falar assim, poxa, já que esse aluno fez esse trabalho sobre isso aqui, eu vou fazer uma atividade em cima desse trabalho que ele fez. E você tira depois uma nota vermelha na recuperação. Como, pro? O senhor não passou essa atividade? Eu não, mas você fez a pesquisa sobre ela. Se você só copiou e colou, você não vai entender nada sobre o trabalho. Ok? Olha lá. Aí, ó. Break dance. O break, na realidade, ele é o antecessor ao hip hop, né? Ainda já até no estilo antigo. Então, já tem como vocês colocarem também aí o break. A valsa, ela é antiga até, então já é do tempo moderno. O samba. Aí você vai falar, poxa, professor, o samba. Galera, vocês viram que ontem nós vimos aí que é um estilo brasileiro, tá? E vocês viram aí o estilo de dança, né, do samba. Ele não é agora atual, ele é antiquíssimo, tá? Deixa eu até fazer a pesquisa aqui e mostrar para vocês já aqui, galerinha. Olha lá. O samba, então, ele provavelmente surgiu na década de 60, de 1860, tá? Então, ele vem aí, então, na década realmente aí moderna, você pode colocar aí. Por quê? Mas não é o clássico, então, que é muito antigo? A gente pode colocar aí, então, até aqui, ó, samba... Ó, porque o samba, na realidade, ele tem vertentes, né? Tem o samba de roda, tem o samba de gafieira. E foi na última aula nossa de ontem, nós vimos um pedacinho da dança do samba de gafieira. E você viu que, pô, é uma dança bonita, difícil de se fazer. E ele surgiu aí, então,
recente, não é tão antigo, tá? Então ele surgiu aí nas décadas passadas agora. Mesmo que o samba tenha surgido em 1860, o samba de roda e o samba de gafieira, eles acabam tendo realmente ali mais a sua vertente no lado moderno, tá bom? E não no tempo contemporâneo, que é o momento que nós estamos vivendo agora. Ok? Bom, turma, mudando de assunto, Projeto Sunlight. O que acontece, turminha? Nós vamos precisar aí, ó, estar já se programando. Por quê? Porque esse vídeo aqui, esse livro aqui, vai precisar estar sendo postado, então, ali pelo menos um resumo, tá? Então, prepare já para a semana que vem, ok? Projeto Sunlight já é o nosso projeto paradidático do 9º ano. Então, não esqueçam, turminha, semana que vem, esse projeto vai estar na aula de vocês. Então, espero que você tenha aí, pelo menos, tido uma visão melhor do que é o trabalho de vocês, do que vocês podem estar fazendo, tá? Ou não. Então, já lembrem, tá bom? Tudo que é dos anos de 1900 até os meados de quase 1960, que é o 58, 59, tudo que tem nessa data, nessa época, é a dança moderna, tá bom? Então, se você fala assim, poxa, Pro, mas eu queria fazer agora sobre o hip hop, queria fazer sobre street dance, queria fazer com o K-pop, isso é contemporâneo, não é moderno, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês aí nessa aula, que eu queria que vocês tivessem aí a possibilidade de estar já agora finalizando já aí com essa ajuda que eu dei para vocês, o trabalho para que esse possa estar sendo postado. Uma coisa que é importante, galera, não deixem de colocar, turma, de colocar imagens na atividade de vocês. Eu sei que às vezes um pessoalzinho fala assim, vou colocar só alguma coisinha porque o professor não lê. Galera, eu olho todos os trabalhos, tá? Eu bato palma porque tem muitos trabalhos aí que são muito bem feitos, muito bem elaborados, mas infelizmente tem alguns trabalhos também que a galera coloca aí 2, 3 frases e acha já que essas 2, 3 frases são o trabalho a ser apresentado, tá bom? Então espero que você possa aí estar curtindo aí, pelo menos aí esse trabalho. Eu espero que você tenha gostado aí, pelo menos aí do tema que você pegou para poder fazer o seu trabalho. E espere então o seu trabalho lá na plataforma The Class. Valeu, galera! Até mais para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.